Vamos esquecer diquinhas básicas sobre investimentos, pelo menos por alguns minutos? O meu propósito neste vídeo é te trazer algumas doses de conhecimento sobre alguns investimentos que são utilizados de forma completamente equivocada por muitas pessoas. E eu compreendo essa utilização equivocada. Afinal, a gente sempre acaba nos deparando com o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos conhecimento nós temos sobre determinado assunto, muitas vezes nós somos muito mais confiantes do que aquelas pessoas que são especialistas, porque quanto mais conhecimento, quanto mais buscamos nos aprofundar sobre determinado assunto, mais percebemos que temos um longo caminho a percorrer e muito mais conhecimento a adquirir. O importante, obviamente, é nós encontrarmos o meio termo, termos conhecimento suficiente para termos muito mais segurança na nossa tomada de decisão. O primeiro investimento em questão é o ouro, um ativo milenar escasso que tem como principal característica ser uma reserva de valor. Afinal, nós estamos falando de um bem tangível que tem a capacidade de manter o seu valor ao longo do tempo. Porém, quando olhamos para o nosso retorno em relação ao ouro, basicamente essa rentabilidade estará sempre atrelada à oferta e demanda. Ouro não gera fluxo de caixa, ouro não gera juros. Para que a gente consiga ganhar dinheiro com ouro, precisamos ter muita demanda, como consequência, o seu preço valoriza no mercado. E quando a demanda por ouro aumenta? Muitas vezes em momentos um pouco mais conturbados, quando a inflação global começa a subir de forma generalizada, os investidores começam a ficar receosos, pensando, bom, se a inflação está subindo, as moedas fiduciárias, real, dólar, estão perdendo valor ao longo do tempo. Eu preciso me proteger. Então, eles acabam buscando um ativo milenar escasso que tem como característica ser uma reserva de valor. Então, nesses períodos de maiores incertezas, o ouro acaba se valorizando. E é justamente neste momento onde muitas pessoas começam a se interessar em investir nesse ativo. Se dermos uma olhada no gráfico do ouro ao longo dos últimos 10 anos, de 2024 até início do primeiro trimestre de 2026, o ouro passou por um rally e neste período diversos investidores estavam buscando formas alternativas de se expor à performance do metal, acreditando que seria o melhor investimento possível. Mas precisamos compreender que o único propósito do ouro em qualquer carteira de investimentos é proteção. Lembra que eu acabei de mencionar? O ouro, ele não gera fluxo de caixa. Diferentemente da gente ter um imóvel, um bem tangível que tem a capacidade de gerar um rendimento mensal através da locação deste ativo. Diferentemente de uma empresa, nós temos um parque fabril, maquinários, operários que geram um fluxo de caixa através da prestação de bens e serviços. O ouro é basicamente um metal que, se nós tivermos muita demanda, ele valoriza de preço. Como consequência, se nós estamos falando de proteção, nós não poderíamos ter um percentual significativo da nossa carteira nesse ativo, porque o custo de carrego é elevado. E aqui é o ponto principal, que quase ninguém debate. Custo de carrego. O nome, ele já é autoexplicativo. Quando eu olho o custo de carrego do ouro, eu estou falando do quanto me custa segurar esse ativo na minha carteira de investimentos. Será que é um ativo oneroso de se segurar ao longo dos anos? E a resposta é sim. Qual é o custo de se manter ouro numa carteira? Se você investe em ouro físico, precisa ter custos com custódia. Se investe via mercado financeiro, via fundos de investimentos ou até mesmo ETFs, nós temos custos com a taxa de administração. Além disso, existe um outro custo pouco debatido, que é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é basicamente o retorno que o investidor abre mão ao escolher investir em ouro. Então imagine, atualmente eu tenho duas opções principais. Eu posso, exemplo, optar por investir em ouro ou por deixar este mesmo dinheiro
no Tesouro Selic, me rendendo aproximadamente 14,25% ao ano. Se eu opto por investir em ouro, concorda comigo que eu estou abrindo mão desses 14,25%? O custo de oportunidade está extremamente alto, afinal, eu tenho um investimento extremamente conservador me pagando 14% ao ano. Então, o custo de carrego do ouro neste cenário seria nossa Selic, 14,25%, mais o custo de custódia, para ter um ativo na minha carteira que só irá se valorizar em momentos de aumento de demanda, em momentos de tensão e incerteza. Então, para que fique mais claro o que eu quero dizer, eu encontrei este gráfico que mostra a performance do ouro desde 1970 até 2026. E conseguimos perceber que existem janelas longas onde o ouro não entrega basicamente retorno algum. Você poderia, inclusive, perder para a inflação. Olha este período aqui entre 80 a 2003. Podemos dizer que por aproximadamente 23 anos o ouro não saiu do lugar. Imagine você ter a maior parte da sua carteira em um ativo que passou 2 décadas sem se movimentar, sem te entregar um retorno. Nós tivemos também um outro período aqui, basicamente entre 2013 a 2020. Estamos falando ali de aproximadamente 7 anos, onde o ouro também ficou lateralizado. E agora, de final de 2024 até início de 2026, nós passamos por um baita rally. Então, sim, é um investimento que pode ficar anos lateralizado na sua carteira. Apenas em momentos de incerteza, de tensões, ele se valorize, atuando justamente como uma proteção. E aqui que entra mais um tópico sensível. Como estamos falando de proteção, será que a busca por investir em ouro seria válido para qualquer portfólio? Eu vou dar a minha opinião, mas eu já adianto, não significa que é a verdade absoluta. Pensa comigo o seguinte, imagine uma pessoa que tem um patrimônio de 10 mil reais. E ela pensa, bom, eu quero dar um toque aqui, melhorar a minha carteira, vou colocar um ativo pensando em proteger o meu patrimônio. Vou alocar 5% do meu portfólio em ouro. Então, desses 10 mil reais, 5% nós estaríamos falando de aproximadamente 500 reais. Se nós passarmos por um período completamente estressante, o ouro subir muito na carteira deste investidor, por mais que o ouro se valorize, não será esta valorização em cima de 500 reais que terá mudado todo o portfólio, que terá dado um retorno realmente significativo para esse investidor. Então, na minha concepção, o ouro ele acaba sendo mais bem visto quando a gente tem um patrimônio mais robusto, porque por mais que esse investidor aloque 5%, quando nós vamos analisar nominalmente o valor realmente aplicado, se este valor for multiplicado pela valorização do ouro, o investidor consegue fazer bom uso deste capital, já que nós estamos falando de uma quantia maior de dinheiro, em vez de eu ter, por exemplo, 100, 200, 300 reais, que mesmo se valorizando, não fará diferença na minha vida. Então, voltando para o gráfico, suponhamos que o investidor lá em 2022 comprou ouro. O preço estava em 2 mil dólares por onça. No primeiro trimestre de 26, o ouro bateu 5 mil dólares por onça. Esta valorização foi uma valorização de 150%. Então, se esse investidor tivesse colocado 500 reais, ele teria tido no final do período, contando aporte inicial mais valorização, 1.250. E aí eu pergunto, se o ouro é proteção, esses 1.250 na mão desse investidor faria alguma diferença? Muito possivelmente não. No máximo que ele poderia fazer seria realizar uma venda parcial e aplicar em outros ativos na sua carteira. Então, quando a gente fala de um patrimônio mais robusto, por mais que esta pessoa aplique apenas 5%, por exemplo, 150% de valorização já retornaria um resultado mais significativo, falando de dinheiro mesmo, e ela poderia fazer um melhor uso deste capital disponível. Então, eu estou dando a minha opinião, não significa que você não deve investir neste metal, inclusive eu já trouxe um vídeo bem completo aqui, te mostrando algumas opções, como você realmente poderia investir em ouro. E para nós finalizarmos o raciocínio por trás do investimento deste metal, eu quero te mostrar o comportamento do ouro em momentos de incerteza. Se dermos uma olhada em diversos eventos sistêmicos que afetaram o mercado como um todo, percebemos que o ouro foi um dos ativos que teve o melhor comportamento, ou se valorizando
enquanto as ações globais se desvalorizaram, ou até mesmo mantendo o seu valor. Então, mais uma vez, frisando o principal papel deste ativo na sua carteira. Não invista em ouro visando apenas rentabilidade, porque você estará deixando muito dinheiro na mesa. E falando agora do segundo investimento que muitas pessoas utilizam de forma equivocada, é Bitcoin e stablecoin. Eu sei que quando nós começamos a falar sobre criptoativos, algumas pessoas até fecham o vídeo, mas calma, fica comigo porque eu te trarei uma outra percepção. Não querendo te incentivar a investir onde você não se sente seguro. Não, mas é porque quando nós falamos de criptoativo, de Bitcoin, nós já associamos automaticamente a especulação e golpes. Eu não sei se vocês lembram do caso emblemático que nós passamos do faraó dos Bitcoins que movimentou bilhões de reais e lesou centenas de milhares de pessoas utilizando o Bitcoin como um retorno garantido no curto prazo, com altíssima rentabilidade. Então, justamente devido a esse histórico, ao fato do Bitcoin ser um ativo relativamente novo, estamos falando de um ativo que nem completou ainda 2 décadas, que já teve uma expressiva valorização. As pessoas acabam alocando o seu dinheiro ali sem entender o real propósito do criptoativo. O propósito do Bitcoin, obviamente, enquanto as pessoas enxergarem valor através de oferta e demanda, assim como o ouro, o Bitcoin continuará se valorizando. Mais uma vez, Bitcoin, ele não gera fluxo de caixa, não gera juros. Ele se valoriza através de oferta e demanda. Muitas pessoas querendo comprar se valoriza, muitas pessoas querendo vender se desvaloriza. Então, justamente por ser um ativo especulativo e volátil, que oscila bastante de preço, as pessoas acabam comprando e vendendo em momentos inoportunos. Elas compram naquele momento onde o criptoativo está subindo bastante, onde temos muitas notícias positivas, que o Bitcoin irá atingir determinado patamar em dólar, e aí elas acabam vendendo naquele momento onde o ativo passa por uma correção e nós só temos perspectivas negativas. Pessoas falando que é o fim do Bitcoin, que a computação quântica vai quebrar toda a tecnologia por trás, mas nós precisamos compreender o seguinte: o Bitcoin, ele foi aderido por muitas pessoas. Nós temos pessoas que não têm a mínima pretensão de vender esse ativo ao longo do tempo, porque elas acreditam na tecnologia por trás, porque elas acreditam na tese que virá a se concretizar ao longo do tempo. Então, a partir do momento que nós tivermos investidores, pessoas interessadas em manter este ativo, ele tem a capacidade de manter um determinado valor ao longo do tempo. Nós não estamos falando de um valor realmente expressivo, não temos a capacidade de prever o futuro. Mas enquanto existir pessoas interessadas e realmente que acreditam na tese desse criptoativo, ele não chegará a zero. E esse é um ponto importante que nós precisamos compreender, porque eu sei que o principal medo dos investidores é esse criptoativo vir a zero e nós perdermos todo o dinheiro aplicado. E talvez você esteja se questionando, tá, Bruna, mas o que é essa tese por trás do Bitcoin que você mencionou? Possivelmente você já escutou que o valor do Bitcoin está na sua descentralização. E eu quero te explicar de uma forma um pouco mais didática. No ambiente, no ecossistema tradicional financeiro, estamos acostumados a depender de um agente. Exemplo, eu quero realizar uma transferência bancária. Se o meu dinheiro está no Nubank, eu preciso acessar o aplicativo do banco e realizar essa transferência, confiando na prestação de serviço deste banco. Agora, se eu tenho Bitcoin e eu quero transferir para uma outra pessoa, eu não tenho um agente central. Pelo contrário, quando eu realizo essa transação, eu tenho uma rede de computadores que verificam a veracidade dessa transação e registro. E esse registro, ele é 100% transparente, nós podemos acessar todas as movimentações que estão ocorrendo com o Bitcoin, porém, é uma transação que está em anonimato, criptografada. Quando um conjunto de transações se acumula, nós temos um bloco. E por isso que a gente tem uma rede chamada blockchain, rede de blocos. Cada bloco é composto por um conjunto de transações que foram registradas, autenticadas e criptografadas que qualquer um pode verificar. Então, lá na blockchain, nessa rede de blocos, nesse registro contábil, eu tenho um registro que no meu endereço, que na minha carteira,
eu tenho X quantidade de bitcoins. E para eu conseguir autorizar qualquer transação com esse criptoativo, eu preciso de uma senha, conhecida como chave privada. É ela que autoriza a transação de Bitcoin para um outro endereço, por exemplo. Quando eu tenho conta, por exemplo, em alguma exchange, como a Binance, o meu Bitcoin está custodiado pela corretora. Então, essa chave que autoriza a movimentação está sendo custodiado pela Binance. Eu tenho também a possibilidade de realizar a minha autocustódia. Eu peço a transferência dessa chave para a minha carteira pessoal. Pronto, apenas eu, Bruna, consigo aprovar e autorizar todas essas movimentações. Então, quando nós falamos mais uma vez de criptoativos, de Bitcoin, precisamos, se nós não estamos querendo realizar essa autocustódia e ter a responsabilidade de custodiar a chave que autoriza as transações com o Bitcoin, precisamos focar em exchanges seguras. Então, o beabá nós acabamos de ter. Você entendeu o que é o Bitcoin, o que está por trás da sua valorização e como deveria investir, escolhendo uma exchange segura, começando pequeno e mais uma medida de proteção, evitando cair nesses golpes. Sempre ative o código anti-phishing. Eu vou deixar aqui para vocês como você consegue ativar esse código. É muito simples, é só você colocar uma sequência de números e sempre que a corretora entrar em contato com você, esse código aparecerá. Assim é possível verificar a veracidade deste e-mail. Se for eventualmente um golpe, alguma pessoa se passando por esta empresa, ao verificar a falta do código anti-phishing, você evita em cair em determinados golpes. Inclusive, um indicador muito interessante para quem tenta ali encontrar um momento oportuno de comprar o criptoativo é olhar o índice Fear and Greed. Quando as pessoas estão com muito medo, normalmente é quando o Bitcoin está se desvalorizando e é um ótimo momento para quem quer começar a montar uma posição. Afinal, se as pessoas não estão acreditando na tese, estão se desfazendo do criptoativo, o medo está tomando conta e este criptoativo acaba se desvalorizando. Agora, quando nós estamos na euforia, Bitcoin subindo bastante de preço, apenas perspectivas positivas, que ele alcançará determinado patamar em dólar, aí sim é o momento para você ficar com o pé atrás, evitar certas exposições. Esta é uma forma que muitas pessoas utilizam para se expor nesse criptoativo e tem uma outra estratégia que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, conhecida como DCA. A estratégia DCA, conhecida como Dollar Cost Averaging, define uma periodicidade de investimento. Exemplo, eu quero investir em Bitcoin todos os meses e eu defino um valor que irei investir. Então, todos os meses eu irei colocar R$ 50 e comprar um pouco desse criptoativo, de tal maneira que ele não ultrapasse 2% de todo o meu patrimônio. Pronto, essa estratégia que vai eliminar muita dor de cabeça. O investidor não ficará acompanhando as oscilações do criptoativo e terá um percentual dosado na sua carteira, comprando periodicamente, ou seja, ele estará se expondo em todas as fases. Na fase do medo, quando o criptoativo estiver se desvalorizando, e também na fase de euforia. E para finalizarmos, vamos falar de stablecoins, um tipo de criptoativo muito mais estável, onde muitas pessoas tentam buscar certos rendimentos. E o que é stablecoin? Existe uma empresa e existem outros também que fazem exatamente o mesmo tipo de serviço, mas darei o exemplo da Tether. A Tether, ela emite um criptoativo conhecido como dólar Tether, lastreado em dólar. Ficou muito confuso? Pensa comigo o seguinte: imagine um grande investidor institucional. Ele quer realizar certas remessas em dólar, porém ele quer ter liquidez, conseguir realizar essa movimentação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele quer ter taxas mais atrativas. Então ele procura a Tether e faz a transferência desses dólares. Exemplo, vamos supor que ele quer fazer uma transferência de 10 milhões de dólares. Ele transfere esses 10 milhões de dólares para a Tether. Ela emite 10 milhões de dólar Tether, então ela tem o dinheiro, ela tem a moeda fiduciária e ela emite um criptoativo de tal forma que sempre $1 Tether equivalerá a $1. Então, ela transfere esses 10 milhões de dólar Tether para esse grande investidor institucional que quer realizar essa transferência. Pronto, esse investidor agora tem 10 milhões de dólares Tether na sua mão e consegue realizar as suas transferências. Só para vocês terem uma ideia, aos finais de semana, as stablecoins estão movimentando aproximadamente 76
bilhões de dólares, justamente devido a essa liquidez. E o que muitos investidores fazem então? Investidores do dia a dia, como você, eles pegam, enviam reais para alguma exchange, para alguma corretora de criptomoedas, enviou, por exemplo, R$ 500. Ele compra R$ 500 em dólar Tether e agora ele consegue realizar transações. Lembre-se, ele não tem de fato a moeda dólar, ele tem um criptoativo que sempre equivalerá a $1. Só que na grande maioria dos casos, se o investidor ele deixa essa stablecoin na sua carteira, ele consegue rendimentos atrelados à taxa de juros americana. Então, só para termos uma ideia, desde 2022, a Binance ela já distribuiu mais de $1 bilhão apenas para essas stablecoins que ficaram paradas rendendo. E essa estratégia é a mais inteligente possível? Bom, agora eu darei a minha opinião. Se este dinheiro, essa stablecoin que você deixa rendendo, é para algum objetivo de curto prazo, você sabe que essa stablecoin será transacionada ao longo dos próximos meses, eu não vejo problema. Agora, sendo um investimento de longo prazo, para mim, não faz o mínimo sentido. Se você quer se expor ao dólar, é muito mais fácil se expor a empresas, a grandes negócios que realmente têm a capacidade de te entregar um bom retorno ao longo do tempo. Porque uma stablecoin nada mais é do que você se expor ao dólar com o rendimento da taxa de juros dos Estados Unidos, que historicamente é baixa. Então você consegue ter um retorno muito melhor no longo prazo, em vez de ficar preso apenas a uma nova tecnologia que foi lançada. Mas lembre-se, você sempre precisa entender mais uma vez o propósito de cada ativo na sua estratégia. Então, como eu havia mencionado lá no início do vídeo, o propósito de hoje é justamente te trazer doses de conhecimento. Eu acredito que você tenha saído daqui sabendo exatamente o propósito do ouro, o propósito do Bitcoin e até mesmo das stablecoins na sua carteira de investimentos. Então, eu não preciso nem pedir para, se caso você tenha gostado do vídeo, não deixar de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que este vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.